Beleza, gente. Eu me chamo Freitas e eu tava vendo um vídeo, né? Eu nem sei se era no Instagram. E uma senhora, eu sigo um perfil chamado Alex Silva, né? E ele só posta mensagens bíblicas e tal, e tal, e tal. Eu, né, me afastei de igreja. Eu podia ter dito assim, foi o demônio que me tirou da igreja. Ele roubou a minha bike e me tirou da igreja. Porque eu não podia mais ir pra igreja sem bicicleta. Aí foi se passando o tempo, lamentava e tal. Mas, assim, eu era uma pessoa 1 milhão% perturbada com a perfeição, porque Deus quer a perfeição, Deus quer a santidade do homem e eu queria ser o santo de todos os santos. A palavra diz que a verdade liberta. Aí eu sempre ia, via algumas coisas, ouvia pregações e tal, eu buscava uma forma de ser um santo, que eu queria ser santo, né? Eu buscava uma forma, eu não aceitava certas coisas. Eu ouvia e lia histórias. Gente, é porque eu pego as coisas pra ficar com as coisas na mão. Assim, não se assustem. Não sei no TikTok quantos minutos posso postar um vídeo, né? Beleza. Aí eu buscava essa forma de ser santo, santo, o santo dos santos. Eu queria me sentir o santo. Eu sou santo diante do meu Deus. Só que a realidade dos apóstolos, dos antigos homens de Deus, né? Daniel, Davi, Elias, todos esses homens que são mencionados na palavra do Deus de Israel, né? Tem uma parte que na Bíblia que diz que Jesus, o Senhor, o Deus, quando for no dia do fim, muitos vão gritar o seu nome, Senhor, Senhor. E aí ele vai dizer para eles: não vos conheço. Eles chamam Senhor, Senhor, Senhor porque eles fizeram obras, expulsaram demônios, curaram, fizeram um monte de coisa. E eles queriam, sei lá, se justificar por alguma coisa. Na palavra de Deus fala. E, gente, eu sei muito bem o que eu tô dizendo. Na palavra de Deus fala que. Pera, deixa eu me concentrar que eu esqueci. Bora pautar o assunto porque eu esqueci de ver, gente. Não tô lembrado. Só me distrai um pouquinho e acabei esquecendo. Mas voltando ao assunto da santificação, né? Aí eu busquei, lembro de um dia, por causa de um certo pecado na minha vida, que eu me ajoelhei embaixo de uma... não vou dizer pra vocês não, porque é intimidade minha de Jesus sabe, né? Jesus sabe. Aí, beleza. Então, Jesus resolveu me libertar. A primeira libertação que eu tive foi uma certa coisa que não era pra existir na minha vida, né? E ela se foi, mas que nem tem uma parábola que diz que se a casa estiver limpa, mas estiver desocupada, um demônio chega e chama mais outros 7, parece, piores que ele pra entrar na casa, né? Pois, gente, se for assim, eu tô faz anos já. Eu tô há anos. Beleza. Mas Jesus me resolveu me libertar de outra forma.
Tem pessoas que acreditam, religiosos que acreditam, e eu passei a acreditar também, que as ovelhas são. A gente sabe que pessoas irão para o inferno e pessoas irão ser salvas. Eu acredito nisso. A pregação acredita nisso. Eles pregam, nós, né? Pregamos isso. A própria palavra fala de joio e trigo. São semelhantes. Aí vem várias questões, vem várias lembranças da palavra de Deus, como a lembrança que Saul foi consultar a alma de Samuel. E juram, tem alguns evangélicos crentes que juram que a alma que subiu não era a alma de Samuel, era um demônio transformado em Samuel. Mas prestem bem atenção no que ele fala. Ah, mas o demônio é mentiroso. Mentiroso? Sabe o que foi que a suposta alma? Eu acredito que poderia ser mesmo a alma de Samuel. Disse para Saul, quando ele perguntou sobre a guerra contra os filisteus, que diz que ele e a família dele estariam com ele no dia seguinte. Gente, isso está escrito. Foi ali que Saul tirou a própria vida. Mas os filhos dele não. Os filhos dele morreram assassinados pelos filisteus. E aí, o demônio mentiu ou não mentiu? Porque se fosse um demônio, eles não teriam morrido. Saul não teria morrido, muito menos os filhos dele. Mas isso aí é outro assunto, outra história. Isso eu tô só comentando. Isso quer dizer que Saul e os filhos dele, Saul, ungido por Deus, rei de Israel, ouvido por Deus, foi para o inferno. Qual é o crente? Me diga aqui, qual é o crente que desses que Jesus manda dar uns leva para dar uns passeios lá no inferno? Por que nunca viram Saul lá? Ou Jonatas? Sabe o que dizem? Sabe o que a palavra diz a respeito de Jonathan e Davi? Alguém conhece a palavra? Mas não é certa coisa, não é do que você está falando. Eu sei que você está entendendo. Beleza. Vou falar sobre a minha libertação. Olha, a palavra de Deus diz que nós não escolhemos a Ele. É Ele que escolhe a gente. Eu me lembrei, eu cometi um erro de dizer que na palavra estava escrito a respeito da escolha, da criação do mundo, não sei o que Deus já escolhe as pessoas antes que vão para o inferno, que não vão, antes de serem criadas, e eu criei uma teoria dizendo que para mim mesmo, que Deus já tinha planejado tudo isso. Mas é verdade, o plano de Deus já tinha planejado, só não está escrito na Bíblia, né? Só não está escrito do jeito que estava pensando. Mas evidências e evidências, gente, da palavra. Eu já tô até falando que nem doido, até eu tô me achando doido, mas eu não posso deixar de acreditar que o real mesmo é que a gente sabe que irão, quem tem os que irão e tem os que não irão. Eu li em Apocalipse, isso eu li, tenho certeza. Eu li em Apocalipse que aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida irá para o inferno. Aí eu pensei, poxa, aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida, isso quer dizer que a pessoa pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, a mais boazinha, a mais não sei o que, e ela vai. Gente, pra mim o inferno era uma coisa horrível. Ainda é porque eu ainda tenho medo, né? Ainda é porque ainda tenho medo. Mas eu não posso fazer nada. Se eu já tiver marcado para isso, se eu já tiver nascido para ir pro inferno, não posso fazer nada. Porque quem escolhe é ele, não sou eu que escolho. É ele que escolhe, a decisão é dele. Existe a nossa parte em fazer a vontade de Deus? Existe.
Mas a decisão é dele. Ele que vai decidir quem vai e quem não vai. E ele já decidiu. Ele decidiu desde o começo. Desde antes da criação de Adão e Eva ele já tinha decidido. Ele sabia o que ia acontecer com a humanidade. Ele sabia que Adão ia desobedecê-lo. Ele sabia, ele sabe todas as coisas. A escolha é dele, não é nossa. Ele que escolhe quem vai e quem não vai. A Bíblia justifica algumas coisas, que nem a palavra diz, é o livro da vida. E aí, quando eu percebi, eu sei que eu tenho que carregar a minha cruz. Eu acho a minha cruz é aquilo que eu consigo ver de errado em mim. Mas a gente nunca vai... A pessoa que é religiosa, ela vai procurar uma forma de ser o mais santa possível. Mas não são as ações, não são as suas obras que vai te salvar, irmãozinho. O que salvou o irmãozinho ou a ovelha que vai ser salva é o sacrifício do Senhor. Só isso salva o homem, mais nada. E a escolha dele também. Se ele escolher você a ser salvo. Ah, mas eu estou indo na igreja. Igreja não é significado de ser salvação, gente. A gente sabe que o inimigo da gente, o inimigo do homem, que é o Satanás, sempre vai querer destruir a igreja. Eu estou afastado da igreja exatamente porque eu não me vejo mais num corpo de igreja, entendeu? Eu me excluí. Mas eu não sou enganado. Eu não sou enganado. Se eu sou enganado, ó, eu tô fudido, já acabou pra mim. Mas eu reconheço que eu sou um errante, reconheço que eu sou o pecador ainda. Eu não mereço Jesus, não. Botei na minha cabeça que o meu fim é aquele. Mas quem vai dizer pra mim... Ó, na minha cabeça eu sou 99,99% de chance da minha passagem pra baixo tá feita, tá comprada. Mas eu não posso fazer nada se ele escolheu isso. Eu não posso fazer. O que eu posso fazer é o seguinte: deixar pecado X, deixar pecado Y e voltar pra minha perfeição, pra minha busca pela perfeição. Coisa que não vai acontecer porque eu lutei pra ser perfeito, lutei pra tirar os pecados de mim. E não é na minha vontade, não é no meu tempo que os pecados vão sair de mim. Cansei, gente, eu cansei e fui libertado quando eu entendi certas coisas. Quando eu comecei Deus começou a mostrar pra mim certas coisas. Ah, mas esse Deus aí que você tá falando não é Deus, é o demônio que se transcendeu em luz e tá te enganando. Quantas vezes eu orei pra Deus e ele me ouviu? Quantas vezes eu... Ah, mas Deus é bom. Tá ok, ele é bom. Ele é bom. Mas não vai ser eu. Não é a minha vontade. Mesmo que eu queira ser salvo, não é a minha vontade, é a dele. Se ele quiser que eu vá pro inferno, não adianta. Não importa se eu tô fazendo tudo. Porque não é pela obra, eu não vou ser salvo pela obra. Você também não vai ser. Entende? Com certeza o irmãozinho que tá na igreja tem uns pecadinhos. Nossa, ele se delicia nos pecados, né? Se Deus tirou o prazer do pecado de você, você é de Deus, você é ovelha. Tá? Irmãozinho. Irmãzinha. E é isso, gente. Aquilo que eu ia falar pra vocês, eu esqueci totalmente, não lembro mais. Fui liberto. Quando eu percebi que não é pela minha vontade, é pela vontade dele, não adianta eu me perturbar. Claro que eu tenho que fazer a minha parte. Às vezes você nem precisa fazer a sua parte. Deus está fazendo por você. Ele já fez, não fez? Ele não morreu numa cruz. Aí você... Tipo, eu quero pecar.
Mas eu não tô pecando. Só tô com vontade de pecar. Entendeu? Se alegra, irmãozinho. Se você não tá cometendo pecado. Ah, mas eu tô cometendo pecado na mente. É verdade, gente. Pecado na mente é bem foda. Limpa sua mente, irmãozinho. Você tem o poder, né? Mas saiba, sempre saiba. Não é você que escolhe, não. Se vai ser salvo ou não, é ele. A minha mãe, ela é uma mulher muito confiante. Ela confia demais. Ela tem uma confiança. Eu acho que a confiança que ela tem é absurda. É uma coisa que sai fora do meu entendimento, da lógica. Até mesmo de Deus. Agora, se ela tá certa que ela pode ser salva, beleza, bom pra ela. Bom pra ela. Porque eu não ia assim, me sentir bem se minha família fosse pro inferno, se um amigo meu fosse. Ainda mais quanto mais eu amar o amigo, melhor. Eu tive um amigo chamado Luan. Já faz alguns anos que ele já se foi. Ele teve parada cardíaca e se foi. Chorei por 2 anos a morte dele. Ele era um bebedor de cerveja, frequentador de festinhas, de carnaval. Eu chorei. Eu até fiz uma pergunta para o ar, né? Eu posso dizer que foi para Deus. Eu fiz uma pergunta pro vento e abri a Bíblia para saber se ele tinha ido pro inferno ou não. Aí eu não tive resposta na primeira leitura, né? E acho que nem na segunda. Até que eu li uma parte que eu não lembro aonde. Como se tivesse me dizendo que ele estava lá. No inferno. Que ele tinha morrido e estava no inferno. E aí eu fiquei... Eu até esqueci dele. Mas toda vez que eu me lembrava, eu chorava. E eu me entristecia. E eu nem era tão amigo dele assim. Conheci ele no ensino médio. Já tá no último ano, no terceiro ano, no último ano do ensino médio. Eu tinha passado uns alguns anos sem ver ele. E aí achei ele no Facebook, a gente conversava de vez em quando. E eu fiquei muito triste pela morte dele, muito, muito, muito. E fiquei mais ainda em achar que ele tá lá, né? Mas se ele foi ou não foi. Ah, o irmãozinho vai dizer assim, depois que morre não tem mais jeito. Verdade, não tem. Mas aí quem julgou foi Deus, né? Deus é que sabe. E esse vídeo já tá comprido, eu devia dividir ele em várias partes. E é assim, eu acho que vou postar ele no YouTube. E aí, gente, depois que eu percebi que não é minha vontade, quando Deus fala que Ele é o governador do mundo, gente, eu fui liberto, a verdade me libertou. Libertou a minha mente daquilo que eu não posso alcançar. E não sei se eu agrado a Deus. Nos meus olhos, não agrado a Ele, não. Não agrado de jeito nenhum. E provavelmente, se Ele planejou isso, não posso fazer nada, absolutamente nada, pra ser salvo, nada. E eu não quero que uma pessoa que eu goste vá e eu vá pro céu. Isso não é justo pra mim. Mas Deus é justo, né? Mas eu não sei se eu seria infeliz ou não. Será que eu viveria no céu com a mentalidade em estástese? Seria tipo um zumbi. Um zumbi celestial. Você tá vivendo o zumbinismo ali. Gente, esse assunto é muito, muito, muito... Eu gostaria de discutir esse assunto com pessoas reais, né? Em vez de estar falando. Eu não vou provar que está escrito no livro tal e tal e tal e tal. Não sei porque eu não decoro Bíblia, eu não decoro o texto bíblico.
não entra aqui. Quando eu comecei a querer saber as coisas da Bíblia, eu anotava no papelzinho. Eu riscava a Bíblia. Aqui é isso, aqui é aquilo, pra me saber onde era. Que eu virava, né, revirava a Bíblia e achava. Que nem a mulher das duas moedinhas, a viúva das duas moedinhas, que deu mais que todo mundo na Bíblia. E eu sempre discutia essa parte de dízimo. Sempre discutia isso. Hoje eu discuto por mais nada. Eu não falo de Jesus pra ninguém. Quem sou eu, né, pra falar de Jesus? Fale você, irmãozinho. Que se traveste de santo, com aquela roupinha. Eu odeio roupa social. Gravata, terno. Primeiro que político usa. Político não vale porra nenhuma, a gente sabe. Ainda mais aqui no Brasil. E os santos de Deus, né? Santos. Tenho certeza que tem. Ai, Jesus, eu espero que dentre alguns que tem por aí, alguns se safem de serem infâmia diante que pronunciam infâmia, mas Deus não se importa. Você tá falando do nome dele, Deus já tá na dele que ele alcança. Ele se revoltou mesmo com os fariseus, porque os fariseus, eles não entravam no reino de Deus e não deixavam que o povo entrasse. E é isso, gente. Eu falei demais e eu não sei se esse vídeo cabe no TikTok. Foda-se, você passou 22 minutos assistindo. Se tiver alguma coisa pra comentar, comente.